Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Imobiliária Valdeci Torresani. Seu lote está aqui. 21 89. Ponto de Vista no ar. A gente começa falando sobre volta às aulas. Você sabe o que pode e o que não pode ter na lista de material escolar? A reportagem de agora vai te ajudar nisso. Pode rodar. Lápis, caderno, mochila e caneta. A lista de materiais escolares para o início do ano letivo é extensa. Mas e quando ela vai além? E pede EVA, pincel de quadro e até papel higiênico. Afinal, o que pode e o que não pode entrar na lista de materiais escolares? A reportagem de agora vai trazer as respostas para você. Na volta às aulas, os pais costumam se assustar com o tamanho da lista dos materiais exigidos pelas escolas. Existem diversos itens que não podem ser cobrados, pois são considerados de uso coletivo. Quem explica é a diretora-geral do PROCON, Letícia Coelho. É importante a gente sempre entender que o material escolar ele pode ser cobrado para o uso individual. Então, todo aquele material, caderno, lápis de cor, canetinha, que vai ser utilizado pelo próprio aluno individualmente, ele pode ser solicitado pelas escolas, e aquele que é de uso coletivo, material de limpeza, por exemplo, é totalmente proibido, ou quantitativos muito grandes que comprovam que aquele aluno não vai utilizar aquele material de forma individualizada. Ou seja, fique atento e não aceite comprar todos os itens que estão na lista. Somente os itens individuais, aqueles que serão usados exclusivamente por seu filho, é que devem ser comprados. É necessário que os itens tenham relação pedagógica com o plano de ensino do aluno. Sempre que a escola for solicitar um material que não é comum, como lápis e caneta, por exemplo, se ele for solicitar um barbante, o quantitativo precisa ser adequado para o uso individual do aluno e sempre dizendo qual é a proposta pedagógica, ou seja, qual vai ser a utilização daquele material. Nas papelarias, muita cautela. Encontramos pais e mães pesquisando preços e também com dúvidas sobre o que é obrigatório comprar. Esse pai ficou assustado com a quantidade de itens. A lista de material é extensa, muitos detalhes, pede muito material aí que a gente muitas vezes não consegue encontrar. Então, o nível de especificação de material também realmente é difícil. E a lista você não encontra só em uma loja, às vezes você vai ter que ir em 2, 3 lojas para conseguir resolver todas as listas, encontrar todas as listas, né? Além da preocupação sobre quais itens são obrigatórios, os pais ainda têm que pesquisar preços. Não tá fácil para ninguém. Pesquisa de preço a gente tem que fazer porque muitas vezes você encontra uma qualificação de material que é muito alta, né, muito elevada, e aí você fala realmente se a criança precisa daquilo ali tudo ou se você pode atender com um material um pouco mais baixo, mais básico, né? A gente tenta fazer orçamentos em lojas, na internet, às vezes compra algumas coisas que, a depender do tempo, a gente consegue pedir pela internet também, né? Mas a escola já está pedindo para levar os materiais com uma certa urgência, né? Vocês viram aí, os preços estão assustando. Uma dica antiga e valiosa é a pesquisa de mercado. Um mesmo produto pode variar bastante de preço de uma papelaria para outra. A dica é: fique atento para que essa conta não fique tão cara. Outra dica é conversar com o filho para saber o que dá para aproveitar do ano anterior. Às vezes, uma mochila reutilizada já ajuda a equilibrar o orçamento do ano novo. Algumas coisas a gente consegue comprar pela internet, que tem um preço mais acessível, né? Mas essas questões mais miúdas, objetos mais miúdos, eu venho sempre aqui na loja comprar mesmo. Nossa pesquisa de preço, ela percebeu e identificou uma variação de mais de 600% entre os itens. Então é importante pesquisar antes de fazer a compra. As aulas começam logo ali, mas ainda dá tempo de pesquisar e de verificar os preços antes de comprar. Muito bem, já estão valendo as novas regras para tirar carteira de habilitação. Tem algumas mudanças, você vai entender tudo agora com o repórter Eric Alencar. Olá, amigos e amigas da TV Tribuna. Pois é, baliza não é mais necessária e também nem a ladeira na prova para você tirar a sua carteira nacional de habilitação. Tem medo dessas duas etapas? Muita gente tem medo sim. Mas desde quando
essas 2 etapas não são mais obrigatórias. E o porquê dessas medidas nós vamos entender agora com o Rafael Pecas, que é o diretor de habilitação e veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, o DETRAN-ES. Explicando pra gente primeiro, Rafael, porquê dessas medidas, desde quando essas mudanças estão valendo. É isso, Eric. Essas mudanças estão postas pela Resolução 1020, publicada pelo CONTRAN em dezembro de 2025, e ela muda uma série de coisas, né? Desde o processo de formação, curso teórico, carga horária da aula prática, que reduziu de 20 para 2 horas mínimas, como também as mudanças na prova, tanto na teórica quanto na prática, né? Começaremos então pelas práticas, né? Pela prova prática. Não é mais obrigatório você fazer a baliza e nem a ladeira, não é isso? Exatamente. Essas exigências de baliza e ladeira, elas estavam postas pela Resolução 789, anterior a 1020, que foi revogada pela 1020. E na 1020, não trazendo essa previsão, mudou-se o critério de avaliação desses condutores candidatos à habilitação, né? A avaliação deles consiste no saber se ele sabe conduzir um veículo, respeitando as regras de trânsito e as regras de circulação, bem como saber se ele não comete nenhum tipo de infração de trânsito. Então, toda a pontuação da prova ela é pautada única e exclusivamente em infrações previstas no CTB. Isso muda também, né? Agora a pessoa ela pode atingir até 10 pontos, né? Durante a prova de trânsito. Isso. As infrações, que são as faltas, as infrações são transformadas em faltas quando da prova. Elas têm peso, infração leve, peso 1, infração média, peso 2, grave, peso 4, gravíssima, peso 6. E esse candidato não pode ultrapassar a somatória de 10 pontos. A partir do 11º, ele vai ser enquadrado como reprovado e ter que refazer essa prova. É isso que muita gente tem medo, né? Agora, a prova teórica também tem mudanças, não é isso? Também mudou a prova teórica, mas foram mudanças menores que a prática, né? Antes você precisava de 30 questões, acertar 21 questões para aprovação, e agora reduziu para 20 questões esse critério de aprovação, das mesmas 30 questões, e mudou o banco de questões também. Agora é um banco de questão nacional unificado para todos os estados. Agora isso já está valendo? Desde quando? Já está valendo. As resoluções elas estão em vigor desde dezembro, a resolução 1020, as portarias e as medidas provisórias. E o DETRAN retornou, estava de recesso das provas, e aí retornamos no último dia 19 de janeiro agora, já devidamente adequado à resolução do CONTRAN. Perfeito. Antes da gente terminar, vamos deixar explicadinho aqui. O cidadão não é mais obrigado a cursar um centro de formação de condutores, né? Uma autoescola. Mas ainda assim ele tem que comprovar que fez algumas aulas. Como assim? Isso. A 1020, a resolução 1020, ela trouxe a possibilidade dele fazer a abertura do processo dele, o começo da formação dele na plataforma do governo federal através do aplicativo do CNH do Brasil. Então ele pode fazer esse curso teórico no aplicativo do CNH do Brasil. Depois disso ele vai abrir o processo Renasce dele, que é de fato o processo de formação do condutor. E tem que fazer as aulas práticas. E a resolução trouxe a flexibilidade dele poder fazer as aulas práticas, tanto com o Centro de Formação de Condutor devidamente credenciado ao DETRAN, quanto com o instrutor autônomo. Então ele tem essas duas opções, cumprindo a carga horária mínima prática de 2 horas aula, ele pode fazer a prova. Esse instrutor autônomo, ele também tem que ser credenciado? Ele é credenciado direto pela Senatran, e aí o Senatran pegou e publicou, tem um portal nacional do governo federal, onde todos os instrutores autônomos dos estados estão lá cadastrados. Agora o assunto é saúde. Estamos no verão, é importante cuidar da pele e o filtro solar é um grande aliado. Olá Felipe, olá galera de casa. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados na praia. Então, o filtro solar, se em qualquer época do ano você tem que usar, nessa época mais do que nunca, porque o sol é mais agressivo, você está se expondo mais, está indo à praia, piscina, e aí me questionam muito o fator de proteção. Eu sempre recomendo um fator mais alto, porque você não consegue passar a quantidade preconizada nos trabalhos, que são uma colher de chá cheia, você vai ficar melado. Então, é melhor passar
passar menos, que aí fica mais agradável, a pessoa não deixa de passar, e repetir com mais frequência. No dia a dia, passar de manhã, logo cedo, na metade da manhã, na hora do almoço, tudo bem. Agora, na praia tem que ser cada vez que cai na água, praia ou piscina, né? Cada vez que cai na água, e se não cair na água, aí sim de meia em meia hora, de hora em hora. Eu costumo recomendar, mesmo para os adultos, o filtro solar em spray de criança, porque ele não arde o olho e não sai fácil com o suor. Agora, mesmo com o filtro solar, tem que usar uma viseira, tem que ter uma barraca. Para as crianças, eu recomendo que os pais comprem essas camisas com tecido fotoprotetor, porque ajuda bastante. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para evitar o bronzeador caseiro, porque muita gente põe muita coisa perigosa ali dentro e pode levar a queimadura. Para quem gosta de dar mais uma corzinha, primeiro tem que entender que tem tom de pele que nunca vai ficar bronzeada, mas pode, por exemplo, os alimentos como cenoura, beterraba, eles ajudam um pouco na coloração da pele. Existem cremes que também dão um certo tom bem discreto, de boa marca, não tem problema, porque isso vai ajudar a pessoa a ficar mais satisfeita com o tomzinho de pele que ela tá ali. E beber muita água, porque a hidratação ela é muito importante para a pele nessa época, tá bom? E agora é hora de passear um pouco. O destino de hoje é São Mateus, no norte do estado. Segundo o município mais antigo e o 8º mais populoso do Espírito Santo, a cidade de São Mateus fica a cerca de 220 quilômetros ao norte de Vitória. São quase 4 horas de viagem até chegar a esse destino cheio de histórias e belezas naturais. Com 42 quilômetros de praias de águas claras e um rico patrimônio histórico, São Mateus oferece um roteiro completo para curtir o verão em família. Um dos grandes destaques é o sítio histórico do Porto de São Mateus. O local guarda memórias do período colonial do Brasil. Foi também um dos maiores mercados de negros escravizados do país. Com seus casarões e construções antigas, o espaço reserva importantes marcas da colonização capixaba. Bem próximo dali está o Museu da História do município, que reúne objetos e registros que ajudam a contar a trajetória de São Mateus. O acervo inclui peças arqueológicas encontradas em diversos bairros da cidade e referências a etnias como Tupi, Guarani e Aratu. Outro cartão postal é a ruína da Igreja Velha, localizada na Praça Anchieta, bem no coração da cidade. Construída em 1596 por jesuítas, indígenas e pessoas escravizadas, a igreja teve suas pedras usadas como lastro das embarcações que chegavam ao porto de São Mateus. Hoje, elas são um símbolo da história local. E não dá para falar de São Mateus sem falar das praias. O município tem um extenso litoral, ideal para um mergulho e um dia de sol com a família. A mais famosa é a praia de Guriri, que recebe milhares de turistas todos os anos, atraídos pelo mar azul e pela boa estrutura de quiosques. Outro destaque é a Praia do Bosque. O nome dá para perceber de onde veio, né? O local é cercado por árvores, perfeito para quem quer passar o dia à sombra, aproveitando a água fresca do mar. E São Mateus vai além das praias e da história. A cidade também reserva atrações curiosas, como a Casa de Cabeça para Baixo, que chama a atenção de visitantes de todos os cantos. Por lá, tudo está invertido, do telhado colado ao chão aos móveis e eletrodomésticos presos no teto.
Até a casinha do cachorro entrou na brincadeira. Com opções para todos os gostos e passeios variados, São Mateus espera por você para um fim de semana repleto de história, lazer e descanso à beira-mar. Daqui a pouco tem mais Ponto de Vista, a gente volta já. De volta na sua companhia e na companhia de Valdecir Torezani. Valdecir, primeiro assim, registrar minha felicidade de te receber aqui no nosso programa, na nossa casa, na TV Tribuna, no Ponto de Vista. Tá elegante, rapaz, tá bonito, hein? Olha bem, na verdade, eu é que fico muito orgulhoso de vir aqui, fui convidado para o seu programa e vim aqui com todo prazer e sei da sua fama, né, do seu... famoso é o senhor, rapaz. Sucesso. O senhor, eu que estou recebendo uma celebridade aqui, ó. Estou feliz. Seu sucesso no momento já era grande, mas no momento eu parabenizo e estou aí à disposição para você perguntar e falar o que você pretende. Obrigado, amigo. Bem-vindo mais uma vez. Tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente que está ligado aqui no Ponto de Vista. A sua história é uma história de sucesso. O senhor venceu e venceu muito na vida. Então eu queria que o senhor voltasse no tempo aí e me ajudasse a contar a quem está de casa aqui assistindo a gente. Como é que tudo começou? Assim, o senhor cresceu no ramo imobiliário, fez uma história muito bonita, mas o senhor passou por muitas etapas, imagino. Eu cheguei em Vitória em 69, com 16 anos, e aí já tem essa história, eu vou resumir, mas eu vim morar na casa da minha tia, e ali eu fui vender picolé, fui carregar marmita, fui capinar lotes, fez de tudo. E depois, aí eu fui... até fiz o curso da datilografia e aí fui trabalhar numa imobiliária. E eu gostei, né? Eu era uma empresa de loteamento, achei que aquilo, eu fiquei orgulhoso, fiquei empolgado. E o que eu fiz? Trabalhei até 71. Em 1972 eu já tirei meu CRES, já fui ser corretor em 72, aqui no Espírito Santo não tinha, fui em Belo Horizonte, até 1974. Então foi ali que eu realizei meu grande sonho. Foi onde que eu criei uma empresa de loteamento, entendeu? Aí fui mexer com loteamento. 1975 foi o meu primeiro loteamento Campo Novo. Agora, eu ouvindo aqui o senhor contar, fico aqui viajando no tempo, né? Se a gente voltar lá para 75, eu imagino que tinham, assim, grandes áreas de pasto, muito verde. O senhor foi visionário. Como é que o senhor olhou para uma área, para uma região e falou, aqui dá certo, aqui vai ser um loteamento? Porque, naturalmente, a gente olha e fala, não, isso aqui não é agora, deixa isso para lá. O senhor foi visionário, o senhor preveu, né? Estava ali pensando lá na frente. A maioria dos loteamentos, mas quando eu chegava lá, que eu começava, que eu levava a imprensa, que eu levava o pessoal para conhecer um novo empreendimento, eles me chamavam de louco, sempre foi assim. Mas aqui, como é que pode? O que vai surgir? E depois vinha essa pergunta, né, que naquele tempo ele não falava visionário, mas falava, você é um cara de sucesso, né, que ia ser visionário. Mas tá. E aí você tem uma visão. E foi criando, né? Hoje nós temos mais de 100 bairro com nome, né? Vila Prudêncio, Novo Jardim, Vista de Vitória. Mas o Alto Dona Augusta, na Esplêndido Garcia, em Campo Grande, é o loteamento mais valorizado de Campo Grande, onde tem bancos, onde tem supermercados, onde tem Então, nós fizemos muitos empreendimentos. E nós temos aí aproximadamente 85 mil clientes, nós temos aí mais de 100 empreendimentos e... Hoje eu estou como Valdecir Torezani, corretor mais de 50 anos e na área de loteamento mais de 50 anos. O senhor tinha ideia que ia chegar a esse sucesso, que ia escrever essa história tão grandiosa, tão bonita? O senhor pensava isso lá no início, 75? Olha bem, na realidade, eu não sabia que eu ia chegar onde é que eu cheguei, mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de crescer, um sonho de fazer para as pessoas. Eu superei meu sonho. Então, hoje, em termos de patrimônio, mas em termos de cliente, em termos de empreendimentos, eu fiz acima daquilo que eu sonhei no começo.
Queria que o senhor contasse para a gente o que mudou nesses mais de 40, 50 anos. De lá para cá, o que o senhor viu de mudança no setor imobiliário, Valdeci? Olha bem, mudou muito, né? Claro, mudou as formas de fazer o loteamento, mudou, teve a lei 6766 de 79, que daí para frente nós temos que fazer um loteamento com toda a infraestrutura, antes não era necessário, né? O comprador no passado só pedia o nome e o endereço, vendia um terreno, vendia o cara. Então hoje, de uns anos para cá, foi evoluindo muito, os loteamentos entregam com infraestrutura e o comprador, né? Mas a cidade cresceu, né? Muito, né? Se você pegar Cariacica, Vila Velha, Grande Vitória, Serra, né? Estudou, tem um loteamento na Serra, né? O Gaivotas, que eu falei em Linhares, é uma mansão. Na Serra tem o Capubaville e outros loteamentos que cidade. Então, o que mudou? O formato, a gente vende hoje em mais mensalidade. No passado a gente vendia quase à vista 12 meses, depois veio para 24 meses, 60 meses. Hoje a gente vende 180 meses, os caras compram, dão entrada, pagam em 180 meses. Então, o perfil do comprador, né? O perfil do comprador hoje mudou, né? Porque antigamente, né, tinha quem comprava, que era Excelsa, Vale, aquele pessoal ali que comprava, uma empresa de honra. Hoje não, hoje tem uma gama, né? Os caras de informática, cara, o funcionário público, a empresa particular, então mudou muito, mas está muito bom, né? Porque o mercado é promissor, as pessoas crescem, então a gente não dá conta de fazer, tudo que a gente faz, a gente vende. Isso na construção civil, que eu participo também, na construção civil, então está vendendo tudo, não tem estoque, né? Associativismo, o senhor acredita no associativismo? É importante? Eu acho necessário, muito importante e necessário, porque o que acontece? O ponto de vista de quem colabora, né, que você estava falando aí, então nós temos essas empresas, né, que é o sindicato, os conselhos, as associações, né, que é a ADEME, Associação do Mercado de Imóveis, sindicatos, corretor de imóveis, Sinduscunda, construção civil. Então ali é que a gente agrega, que tem o social, né? Mas ali é que a gente discute todas as regras, leis, e ali a gente faz junto com o poder público, que no momento, fazer para poder evoluir, porque as coisas eram muito agarradas e são ainda muito. Então, burocráticas, né, o senhor fala? Isso aí. Então a gente tem conseguido avançar muito através do associativismo. O senhor participou de muitas mudanças, inclusive. Quais foram os maiores desafios assim, que o senhor enxerga de lá para cá? O que foi mudando nesse sentido dos desafios? A burocracia é um dos desafios? A burocracia é tudo ainda, né? Piora. Nós tivemos, como eu sou antigo, né? Eu comecei novo, né? Que eu sou velho, não, comecei novo. Mas eu passei por todos aqueles planos, plano cruzado, BTN, OTRN e tudo isso. Então isso teve uns desafios grandes pra gente. De uns anos para cá, o que melhorou muito, porque nós passamos com a inflação, não sei quando você é jovem aí, mas você conheceu, nós tivemos inflação de 50%. As maquininhas que não paravam, né? Aquilo do dia a dia. Hoje nós estamos aí, né, de uns anos para cá, com uma inflação controlada e tal. Então isso dá tranquilidade, mas a burocracia é difícil. O senhor faz uma análise hoje econômica do nosso país. Assim, hoje a economia ela é forte em vista do que já foi. O senhor entende que é um momento que o empresário ele tem mais solidez para investir, para caminhar com mais segurança? Tem sim. O que acontece? Na política, muitas vezes, o país aí com 200 e poucos milhões de habitantes e com muitas empresas, com esse consumo, muitas vezes ele vai remando aqui, a gente vai remando por aqui, independente da política lá em cima, entendeu? Mas eu vejo um momento muito bom para a gente poder progredir nessa área de loteamento, na área imobiliária. Pois é, porque eu acho que isso está uma coisa atrelada a outra pergunta que eu ia fazer, o senhor já meio que me respondeu. Por que o setor imobiliário ele é tão aquecido? E é uma curva que a gente não vê ela caindo, ou ela está subindo ou ela está estável. Se a gente pega uma cidade como Vila Velha, o que tem de construção por lá, o que tem de empreendimentos crescendo, subindo, isso também tem a ver com um país que está economicamente estável, imagino. Queria ouvir a opinião do senhor. Porque o que acontece? Tem uma
uma frase aí que desde o começo do mundo, em todo o mundo, imóvel sempre foi um bom negócio. Então imóvel dá uma segurança, tem os outros negócios. Então a pessoa que tem um quer comprar dois, a pessoa que tem dois quer comprar três, a pessoa quer comprar para alugar, o outro e tal, compra para deixar para os filhos. Então é isso que tem dado, esse mercado é crescente. Sim. Credibilidade e confiança, duas palavras que a gente sempre ouviu do seu trabalho, das suas empresas. Como é que foi para conquistar isso, Valdeci? Olha bem, você fala credibilidade e confiança, isso é tudo numa pessoa e numa empresa. Quando você conquista, que foi o que nós conquistamos, a credibilidade e a confiança do mercado, todos querem fazer negócio com a gente, todos querem comprar com a gente. Então não tem problema de vender, não tem problema de construir, de ter área. Então, você ainda não perguntou, mas você sabe que nós vendemos aqui recentemente, eu vendi a marca e os novos negócios. Eu ia chegar lá, mas já que o senhor trouxe, pode continuar, falar, por favor. Vendi a marca e os novos negócios. Era universal. Era. E aí o senhor fez uma venda disso. O que acontece? Eu já tinha a imobiliária e construtora Valdeci, já existia. Já existia. Porque o que acontece? Ela que herdou a imobiliária Universal. Então eu vendi a marca e os novos negócios, mas a imobiliária Valdeci Torresani continua com todos os clientes, com todos os negócios. Então continua, tá bom, Valdeci vai aposentar. Não, Valdeci agora que tem muito serviço. Trabalha todo dia, seu Valdeci? Olha bem, trabalho. Tem um dia de folga. Tem dia de folga. Eu trabalho, eu vou para fazenda, eu vou para o escritório, eu trabalho brincando, eu trabalho mais divertindo, né? Todos os dias eu trabalho. Eu estou viajando, eu estou trabalhando. Pensou em desistir em algum momento da sua trajetória? Porque você falou que atravessou, inclusive, momentos de muita dificuldade e instabilidade financeira do nosso país. E aí o senhor pensou, não vai dar, eu vou parar por aqui, eu não vou continuar, ou isso nunca passou na sua cabeça? Não, nunca passou na minha cabeça, porque o que eu fiz? Eu participei, desde quando eu iniciei, como nós falamos aqui do associativismo, eu participava dessas entidades, eu ia em muitos congressos, muitos eventos, muitos workshops, muitos seminários, e eu tinha um negócio, eu comecei a ter conhecimento, porque o que eu acho que nós temos aqui, o que você tem. Então, quando você tem conhecimento, você resolve tudo, em todas as áreas. Então, eu fui tendo esse conhecimento e eu achava muito fácil, porque eu sabia muito bem como fazer, eu tinha esse conhecimento do mercado e então eu nunca pensei em desistir. Eu sempre pensei que foi abrir novas empresas, novos negócios, novas demandas. Conhecimento e disposição, né? Não faltam. Isso. Valdeci é festeiro, minha gente. Valdeci adora uma festa. Vou colocar até as imagens aí do casamento dele, que foi uma festa muito bonita. Teve Alexandre Pires. Alexandre Pires. O senhor gosta mesmo de festa, Valdeci? Olha bem, eu adoro festa. Só para você ter uma ideia, a gente faz lá na minha empresa, nesses 50 anos, a gente faz a Sexta Sem Volta, que é o aniversário da empresa todo ano. A gente faz uma festa, Sexta Sem Volta, e todos os meses a gente faz a festinha dos aniversariantes do mês. É isso que traz essa alegria e essa vontade desse pessoal ficar lá na empresa, trabalhando 40, 50 anos na empresa, gostando da empresa e produzindo. Valdeci Torresani, que honra te receber aqui, meu amigo. Obrigado demais por ter vindo, compartilhado aqui com a gente a sua história, uma história de sucesso. O senhor é pioneiro. Qual que é o número do Cresci? Meu Cresci... o de Belo Horizonte era o 1072 e aqui do Espírito Santo é o 65. É pioneiro, o homem fundou o negócio, essa é a verdade. Obrigado demais por ter vindo, foi uma honra te receber aqui. Volte mais vezes, essa casa aqui é nossa e sei que tem muita coisa para o senhor fazer na sua nova empresa, então tem novidades, apresente aqui, traga para a gente que vai ser uma honra para a gente poder compartilhar com todos. Olha, eu vou encerrar com duas frases. Agradecer você por esse momento e parabenizar por tudo isso que você faz, da jeito que você faz, com a sua alegria e sucesso. Obrigado, amigo. Obrigado demais. A você de casa, muito obrigado pela companhia de sempre aqui no Ponto de Vista. Todos os dias, TV Tribuna Band, às 14h, hein? Eu te espero. Um abraço. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. E Imobiliária Valdeci Torresani. Seu lote está aqui. 21 21 89 89.